A Márcia também entrou, então nós estamos a Márcia, a Mayra, a Priscila, o William da nossa turma, está faltando só a Mariana. A Mariana deve ver esse vídeo depois, né? Ela tá, a Leslie está entrando, que coisa boa. Madrugou, Leslie, hoje? Não sei se ela escutou. Mas a Leslie está dizendo que 9 horas era de madrugada. Eu falei, madrugou? Gente, então vamos lá, sonho. Eu vou recapitular rapidamente o que nós já vimos e já vamos entrar no nosso tema de hoje. Ao falar sobre sonho, ela faz a seguinte divisão no início. Por que sonhamos? Já vimos isso, né? Sonho e realidade psíquica, realização de desejo e sonho e realidade. Esses foram os 4 temas que nós já trabalhamos. Basicamente, pergunto para vocês, por que sonhamos? Como é que vocês já conseguem validar essa pergunta, responder essa pergunta? De forma bem simplória. Por que nós sonhamos? Porque desejamos? Não é só isso. Porque nós somos loucos. Por quê? Porque não somos loucos. Também não é só isso, mas vocês duas falaram verdades, né? Mas não é o objetivo de fato de sonhar. Nós sonhamos porque nós temos desejos que precisam ser expressados, ok. Nós não somos loucos, por isso sonhamos, nós temos um recalcamento, ok. Mas nós sonhamos para não acordarmos. O que Freud foi percebendo é que o sonho é o guardião do sono. Então, existem, volta a díade, né, ao duplo do soma e do psíquico. Então, tem um corpo que precisa adormecer. Então, para esse corpo permanecer adormecido por uma questão neurológica, por uma questão de organização somática, cria-se uma fantasia. Aí vem o segundo ponto. O sonho lida com realidade psíquica e não com a realidade material. Então, ela faz essa diferenciação entre realidade psíquica e a realidade material. Então, por que sonhamos? Sonhamos para não acordar. Esse basicamente acaba sendo a resposta. Então, ela começa a fazer a exploração desse tema, quando ela começa a dizer assim, o que é o sonho? Orlando, por isso que eu sonho muito, porque eu não quero acordar? Sim. Na verdade, o sonho, na verdade, é assim, você consegue se lembrar e sonha porque não existem tantas travas e travas superegóicas. Porque sonhar, nós todos sonhamos o tempo todo. Quem não consegue completar um ciclo, tem um período de sonho, né? Você viu que eu mandei daquela discussão, Leslie, sobre o movimento dos olhos? Você chegou a dar uma olhadinha nos artigos? Foi a sua pergunta no último encontro nosso. Como sabemos que ao mexermos os olhos estamos sonhando, né? Você mandou onde? Mandei no grupo no grupo. Não sei se foi de informação. Porque foram feitos alguns experimentos, por exemplo, quando as pessoas mexiam o olho para cima e acordavam ela, o que você estava sonhando? Eles estavam sonhando com coisas subindo ou descendo. Então, percebeu-se que o movimento dos olhos são os nossos movimentos. É como se você estivesse visualizando um campo mesmo. Então, a gente fica variando o olho normalmente horizontalmente, mas algumas vezes também vai verticalmente. Só quando eu estou sonhando que estou subindo alguma coisa, aí o olho começa a fazer esse movimento, né? Quando estou andando, ele faz esse movimento. Existe uma discussão também que existe sonho em momentos em que não tem o REM, né? Mas são sonhos muito profundos e que não são percebidos. Mas quando a pessoa faz o REM, ela está sonhando, né? Eu mandei alguns artigos para vocês sobre isso. Okay? Então, assim, ela faz essa discussão, o corpo, né, reagindo. Aí nós fomos avançando, né, eu consegui colocar no formato mais adequado, vou mandar para vocês, e aí falamos sobre sonho e realidade psíquica. O meu sonho, ele não traz a minha realidade, essa é a percepção de Freud. Por que ele não traz a minha realidade? Por exemplo, se eu estou, aí aqueles experimentos, né, você pinga água na testa de uma pessoa, se ele sonha com a realidade, ele vai sonhar com um pingo de água na testa. Não, ele sonha com outras coisas que aquele contato externo trouxe aquilo que eu chamo de velcro, afeto, né? Eu estou usando sempre a palavra velcro no lugar do afeto, carrapicho,
para vocês sempre terem essa noção de que, por afeto, não falamos de sentimento, mas aquilo que nos afeta, aquilo que toca em nós. Então, se o sonho realiza um desejo e o objetivo é para que eu não o acorde, então eu, inconsciente, sei quais são os meus desejos. E o campo do desejo está no inconsciente. E aí entra hoje, a gente vai falar sobre a linguagem dos sonhos, para nós depois entendermos os tipos de sonhos. E a linguagem desse inconsciente não é a mesma linguagem do consciente. Aí nós começamos a discutir, chegamos à questão da busca pelo princípio do prazer, quando Freud começa a teorizar sobre isso, né? Então, primeiro, se o inconsciente lida com prazer, o que é isso? Se ele realiza o meu desejo está ligado ao meu prazer, o que é isso? Então, a psicanálise é a ciência hedonista que me ensina a me vincular isso, a gente foi discutindo sobre isso. Okay? Aí vimos a realização de desejos nos sonhos, quando conseguimos algo que muito perseguimos, então nós dizemos, realizei um sonho, fomos avançando, vou já na nossa tela de hoje, até que nós chegamos à última tela, estou avançando. Quase chegando lá. Sonho e realidade. Então, para Lacan, sonho revela uma certa constante entre realidade e repetição. E aí nós terminamos quando a gente estava aqui. A linguagem do sonho. Tá? Então, estou voltando nas 4 últimas telas antes do nosso... Aqui. Então, olha só, como vimos, esta é recoberta pela realidade psíquica, que resulta de nossas condições de representar percepções. O real, quer dizer, essa é a nossa realidade psíquica. O real, pelo contrário, é o avesso do recobrimento. É da ordem desse encontro tematizado no sonho, né, que ele menciona aqui em cima. Então, assim, na discussão Freud-lacaniana sobre sonho, aquilo que a Leslie falou agora há pouco é muito real. Quer dizer, eu sonho porque eu não sou psicótico. Eu sonho porque não sou louco, porque o louco não sonha, ele vive o sonho. Então, o louco sonha o real e vive o sonho. Nós vivemos o real e sonhamos o sonho, o recalcamento. Então, o sonho lida com o mundo psíquico que eu não dou conta de conscientemente tê-lo, exceto, e aí nós vamos entrar no nosso ponto, exceto pela linguagem. Então, entra aquilo que Freud colocou, que quando eu conto um sonho, eu já estou interpretando o sonho. Então, eu não consigo, de forma alguma, contar de fato o sonho sem trazer o sonho para o meu consciente. Então, tenta entender o seguinte, eu tenho 2 mundos construídos. Os 2 mundos, isso a gente já estudou várias vezes, né? Eu tenho sempre falado isso diferencia a psicanálise de outras teorias, isso diferencia a psicanálise da psicologia analítica, e é muito profunda essa percepção. O inconsciente freudiano, que não está num local nem é aprofundado. O inconsciente freudiano é um local construído pela linguagem, uma linguagem do inconsciente, da qual eu não tenho acesso. Mas no momento que eu consigo ter acesso sobre algo que está no inconsciente, eu só o faço por meio da linguagem. Eu preciso construir linguagem. Eu preciso fazer a construção do eu, tu, ele. Eu preciso fazer a construção de sujeito, objeto. Então, tudo do qual eu não consigo fazer esse vínculo, e aí vem aquilo que a gente já falou, por isso que nós não temos lembranças tão infantis, porque elas não estão construídas como uma narrativa. E não estando construídas como narrativa, elas não têm sentido. Então, elas são imagens lançadas. Ok? Querem falar alguma coisa até aqui, para a gente já entrar na linguagem dos sonhos? Então, a gente nunca sonha com situações... nunca sonha nada de quando a gente era criança, que era pequenininho? As cenas que nós deixamos vir para o sonho, elas foram percebidas. Nossa psique não cria cenas, ela usa. Então, ela empresta. Para vocês compreenderem um pouco, quem assistiu Bumblebee? Alguém assistiu Bumblebee aqui? Esqueci o nome. Vamos ver se a gente tem nerd na sala, hein? Ninguém assistiu Bumblebee? Mayra, você não assistiu Bumblebee? Dessa vez não, Orlando. William, você assistiu Bumblebee? Vocês sabem que é Bumblebee?
Não faço ideia. Bumblebee é um fusquinha amarelo do Transformers. Ninguém lembrou? Nossa, mas olha, desculpa, mas não é da minha infância. Não, mas Transformers é novo. Bumblebee, acho que lançou ano passado. Bom, o Bumblebee, ele é mudo. E no filme dele, você descobre por que ele ficou mudo. Mas ele é mudo, ele não fala. Então, para ele conversar, ele conversa, ele aprende a conversar pelo rádio. Então, assim, a fala, se ele vai dizer assim, eu estou com sede, ele vai pegando uma música que tem a palavra eu estou, aí uma outra pedaço de uma música com sede. Então, ele vai sintonizando das rádios, das músicas, trechinhos e monta uma fala. Então, você ouve ele com várias vozes, com pedaços de vozes existentes. Ah, eu lembro ele do Transformers, mas não de um filme só dele. Tem um filme só dele, é o do Fusquinha. A menina que compra o primeiro carro dela num ferro velho é um Fusquinha. E esse Fusquinha é ele que está disfarçado, tá inerte. E aí ela conserta ele. É bem interessante, vale a pena. Bom, eu gosto de Transformers, né? Tem gente que não gosta, e não sei se vai valer a pena. Mas quando a gente fala de sonho, que aliás ele perguntou, então as cenas que nós trazemos para o sonho da infância não são cenas reais? Não, porque as cenas reais foram perdidas e misturadas dentro do recalcamento. O que eu tenho são imagens que eu crio. Por isso que a gente estudou essa questão da realidade psíquica. Então, por exemplo, eu trago a sensação de uma cena que eu criei. Se a gente olhar pelo campo de que toda a cena que eu vivo, ela de fato é criada por mim, e é por isso que eu entro com uma pessoa na sala, uma pessoa vai dizer assim, nossa, que sala bonita, e uma outra pessoa, nossa, sala horrível. Eu passo por uma situação, a pessoa fala, nossa, foi tão boa essa situação, e outra diz assim, nossa, foi péssima. E aí a gente fala, qual é o real? O que é verdadeiro? Você pega dois filhos, um descreve o pai como um pai maravilhoso, outro diz que o pai não prestava. Esse pai era maravilhoso ou não prestava? Ou esse pai era diferente para cada um deles? Ou cada um deles absorveu o que queria, podia e precisava daquele pai? Então, dentro dessa perspectiva, o que vem para o meu sonho é um Frankenstein, um monte de pedaços que eu empresto para realizar um desejo. Aí vem o que talvez está inspirando a Leslie a perguntar isso. Todo sonho lida com a minha fantasia infantil. Então, eu construo um desejo, e como o sonho lida com um desejo, e ele precisa resolver dois tipos de desejo: o meu inconsciente e o desejo fisiológico. É por isso que, por exemplo, quando eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu não sonho que estou indo ao banheiro. Eu sonho com várias coisas que resolvem problemas ligados ou a ir ao banheiro, ou à água, ou ao ato de urinar, de ligar a torneira. Eu vejo cachoeira, uma torneira ligada. Então, o meu inconsciente, como ele funciona com imagem, ele vai recortando. Então, para entender o meu inconsciente, assistam Bumblebee e vocês vão perceber que o Bumblebee usa só esse recurso para conversar com as pessoas. Mas, Orlando, assim, quer dizer, a gente não sonha com os ocorridos na nossa infância, com o que ocorreu com a gente na infância. A gente não sonha, então. De forma exata. De forma exata, não. De forma exata. Não. Porque nós Mas temos... quando eu sonho com um bebê, no meu sonho tem um bebê, tem uma criança, sou eu? Sim. No dicionário, vamos, entre aspas, que Freud montou, todas as vezes que eu sonho com uma criança, sou eu. Todas as vezes que eu sonho com uma água, tem a ver com o nascimento, com a vida. Todas as vezes que eu sonho com um filho, com uma criança, sou eu. Mas e aí, se eu tenho filho? Eu sonho com animal. Se eu sonho com um bichinho de estimação, com animal, é meu filho. Essa é a percepção que ele vai tendo, né? Isso é exatamente desse jeito? Não, não é exato. Ele diz assim, cada um constrói sua própria linguagem, mas esses são recursos muito, muito humanos, né? Que a gente acaba tendo uma linguagem parecida. Então, sonhei com um bebê, é você, não é? Você sonhou com um bebê, é você. Agora, como esse bebê vai a história desse bebê, a gente vai entender alguns mecanismos hoje, ela tem a ver com a forma como a minha realidade psíquica está lidando. Eu tinha uma paciente que todo sonho dela tinha um bebê, todo.
bebê e água. E assim, era muito interessante. Um sonho, ela está... Eu vou descrever 2 sonhos dela para vocês compreenderem, distantes no tempo. Tá? Um sonho dela, ela está num ribeirão, no rio, e ela identificava esse rio, era o rio da infância dela. E está vindo uma tromba d'água, né? Aquela enchente, e todo sonho tinha uma velha, o bebê e ela. Então, nesse sonho é interessante, porque quando a tromba d'água vem, ela percebe que a tromba d'água vai levar ela, então uma velha puxa o bebê e tira o bebê. Quando ela olha essa velha, é um homem. Esse é um sonho dela. Depois, um outro sonho distante, mais para frente, ela me traz vários meses depois, ela está lá no Lago Paranoá, de Brasília, está numa canoa e uma velha puxa um bebê da água que estava morrendo afogado. Então, ela sempre interpretava que era sobre a filha dela que ela sonhava, porque ela trabalhou numa UTI neonatal, os bebês da UTI neonatal, porque ela tinha filha, sempre interpretou, o bebê sempre era ela. Na verdade, ela estava falando dela, da angústia dela, do sofrimento dela com a mãe. E havia uma angústia dela com a mãe, depois dela com o pai. Ok? Então, vamos lá. Já caminhando agora dentro do capítulo, né? A Ana Costa ela começa dizendo assim, sonho, né? Augúrios dos deuses que interpela nosso destino? Em alguma medida, sim, é a resposta, né? Visto que contém os traços de nosso lugar objetal. Gravem bem isso. Os meus sonhos, a pergunta é, o sonho é uma linguagem do inconsciente, uma fala dos deuses, do mundo esotérico, espiritual, uma fala de Deus sobre o meu destino? Ela diz, de alguma forma, sim. Por quê? Porque o sonho contém traço, essa é a minha busca no sonho. Aquela historinha redondinha, bonitinha do sonho, é historinha. Por que historinha? Porque aquela historinha ela é contada no momento em que eu acordo. Enquanto eu estou sonhando, a historinha não existe daquele jeito. O enredo da história já é algo consciente, é uma construção. Porque o meu inconsciente não é construído de sujeito, predicado. O meu inconsciente é construído de imagens, de cenas e de desejos. Imagens carregadas de representabilidade. Mas quando eu acordo, o meu consciente é construído por meio de uma gramática, de uma linguagem. E aí nós vamos aprender como é que Lacan vai resgatar, a partir de Freud, a decifração dos sonhos. Então, ela diz assim, que o sonho contém traços do quê? Do nosso lugar objetal. Quer dizer, como é que eu me coloco em relação ao outro no sonho? Que se repetem do nascimento à morte e que colocam em causa nossa máxima divisão, nossa insuficiência maior, tá derrisão aí, tá? Divisão, nossa insuficiência maior e nosso desamparo. Então, o sonho fala daquilo que me falta. Então, todo sonho é uma peça faltante. Então, vamos imaginar que essa xícara tenha quebrado e saído um pedacinho só dela. E eu não quero perder a xícara porque ela é de estimação. Então, eu acho esse pedacinho e eu colo. Ok, ficou completa de novo. Agora, imagine que eu não acho esse pedacinho e sempre que eu vejo a xícara, falta um pedaço e eu fico tentando completar. O sonho é esse pedaço que eu fico tentando completar. Então, por isso ele é muito importante para a psicanálise, porque ele me conta da minha angústia, do que eu estou passando o tempo todo. Então, aí ela traz a outra pergunta. É um efeito neurológico do ato de dormir? Não se esqueçam, Freud fez a distinção entre sono e sonho. Ele não mistura as duas coisas. Quando a pessoa está com insônia e ela vai para o médico, e o médico faz uma avaliação, ela não avalia o sonho. A medicina não cuida do sonho. Para a medicina, o sonho é um monte de imagens aleatórias que vêm e que são despejadas porque precisam ser despejadas. Essa é uma explicação neurológica. Eu tenho um monte de imagens que vêm e eu saio sem sentido. Para a psicanálise, esse é o grande diferencial. Não existe sonho sem sentido. Então, é um efeito neurológico do dormir? Sim, é, mas para o corpo. O ato de dormir do corpo. Olha, Freud nunca eliminou de suas considerações as variáveis orgânicas, mantendo-as como um elemento que faz parte da constituição da realidade psíquica.
Então, eu tenho aquilo do corpo, interno e fora do corpo, que afetam, que entram no meu sonho. Mas lembra, ao afetarem, não trarão as cenas originais que provocaram a reação. Por exemplo, se eu estou com frio, necessariamente eu não vou sonhar que eu estou na neve, que eu estou dentro da geladeira. Então, aquilo vai me levar a alguma coisa, a um período sobre o frio, alguma coisa que está ligado com aquilo que está acontecendo comigo, mas dentro da minha realidade psíquica. Ok? Estão acompanhando? Então, pode o sonho ser considerado uma forma de comunicação, como querem os leitores de destino, ou mesmo ser considerado uma forma de linguagem? Quer dizer, quando a pessoa fala assim, me conta o seu sonho que eu vou predizer seu futuro, ou quando a pessoa fala, nossa, eu sonhei com a morte de fulano, tem que ligar para ele para tomar cuidado hoje. Quando eu faço esse caminho, né, a pergunta por baixo disso é, o sonho me comunica alguma coisa? E, nesse sentido, a resposta da psicanálise, claro, o sonho sempre me conta alguma coisa. E se eu avançar assim, mas o sonho me conta do futuro? Sim, conta também do futuro. Por quê? Porque se fala do desejo, o desejo é aquilo que eu busco. Então, o meu sonho... Lembra? Se o sonho é a pecinha que falta eu encaixar em algo quebrado, que foi retirado, então eu vou fazer de tudo para achar essa pecinha. Então, a codificação do que tem nessa pecinha é a minha fantasia do que eu estou fazendo com a minha vida. Então, nesse sentido, é que Freud diz assim, sim, o sonho conta do futuro. Olha, Freud tenta deslindar, explicar, desenvolver a peculiaridade da linguagem onírica. Então, o primeiro passo que ele começa a fazer é, já que o sonho me conta tanto, já que o sonho me traz o material do inconsciente, é mais ou menos assim, se eu quero descobrir do que é feito o núcleo da Terra, eu tenho como mandar uma nave, mandar um objeto lá para o núcleo da Terra, retirar? Não tenho como fazer isso. Mas eu tenho como pegar amostras daquilo que escapa do núcleo da Terra, que são as lavas vulcânicas. E aí eu começo a deduzir o que tem lá. Eu não consigo ir às estrelas, mas eu consigo, por alguns indicadores, descobrir do que as estrelas são feitas, que tipo de gases, ou pela luz, ou por mecanismos que a astronomia vai resgatando. O sonho nada mais é do que essas expressões do meu inconsciente, e quando eu analiso essas expressões, eu consigo entender do que o meu inconsciente é construído. Então, Freud precisa decifrar a linguagem do sonho como tentativa de decifrar o inconsciente. Então, a sua primeira aproximação foi a proposta de... Essa é a primeira proposta dele, tá? Entender o sonho como um texto que apresenta... Aí vem a discussão freudiana, que ele vai trazer isso nos livros dele na palestra. O sonho ele se apresenta de duas formas, com dois conteúdos, o manifesto e o latente. Então, olha, conteúdo manifesto, resultante de sua elaboração, e conteúdo latente apenas no inconsciente. Então, assim, para Freud, quando eu sonho, o meu sonho me traz um conteúdo que, ao acordar e lembrar dele, ele vem com roupa. Ele vem com uma outra roupa. E essa outra roupa é que eu vou chamar de conteúdo manifesto. Deixa eu só abrir aqui o chat para ver se alguém falar alguma coisa. Eu estou com ele fechado. Abri. Se alguém precisa perguntar alguma coisa, ou se quiser falar, fica à vontade. Então, assumindo essa comparação, o sonho passa a ser um texto portador de uma mensagem não explicada que o autor liga à escrita hieroglífica ou mesmo à chinesa. Quer dizer, sabe aquelas letras que são desenhadas? Então, pictórica, né? A gente vai ver os hieroglifos, onde eles desenham uma água, uma pessoa, e aquilo é como se fosse uma carta enigmática. Então, inicialmente, Freud vai dizer assim, olha, eu preciso entender os enigmas que o sonho me traz. Vai haver uma diferenciação entre Jung e Freud sobre essas posturas, porque Jung depois vai dizer assim que eu consigo, é uma linguagem específica. E Freud diz assim, é uma linguagem pictográfica, onde o sonho em si, cada imagem carrega um grupo de imagens, que é o que Freud vai chamar de condensação. Então, para eu entender a linguagem do sonho, assim, antecipando todo o conteúdo do capítulo de hoje, trazendo em resumo, a linguagem do sonho é algo condensado e deslocado. Bom, vamos tentar entender melhor o que é isso. Então,
é como se dissesse assim, inicialmente o sonho é muito próximo ao desenho, né? Na medida em que trazem também imagens e signos. Então, por exemplo, esse mundo das ideias platônico, né? Onde eu tenho um arquétipo, onde eu tenho uma correspondência. Quando eu penso, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa, esse simbólico daquilo que eu vi, ele me traz um sentido enorme sobre isso. Por exemplo, estou andando na rua, eu vejo uma plaquinha que tem assim uma bicicleta desenhada, e aí eu já sei que eu tenho que prestar atenção que tem ciclistas na via. Ou, por exemplo, eu vejo um triângulozinho fazendo assim, na placa, eu não preciso que esteja escrito assim. A pista seguinte é de aclive, é subida. Né? Quando faz o oposto, né? A pista é declive, lombada à frente. Eu tenho todo um contexto que está simbolizado por placas. O sonho eu tenho imagens, e essas imagens me contam de alguma coisa. Elas têm história. Então, é o mesmo sentido dos complexos. Né? Então, a singularidade dessa escrita é a de preservarem um certo signo da imagem que vieram substituir. Então, a pergunta que a Leslie fez, então eu não sonho com as cenas da minha infância, eu só sonho com as cenas da infância que têm sentido. E aquelas que têm sentido, elas estão transitando do inconsciente para o consciente. Então, elas são descritas conforme a minha fantasia. Então, a nossa escrita não manteve uma ligação. Então, é como se eu tivesse perdido no consciente uma correspondência com aquela escrita do meu inconsciente. Então, os signos que representam não trazem em si uma imagem. Então, não tem uma correspondência. Quando eu sonho com uma criança, então, criança significa que estou sonhando com a minha infância? Não. Não é assim. Então, quando eu sonho com fezes, estou sonhando que estou com vontade de ir ao banheiro? Não. Então, quando eu sonho que estou urinando, eu sonho que eu estou com bexiga cheia? Também não. Mas, então, quando eu sonho que estou matando alguém, significa que aquela pessoa vai morrer ou que eu quero matá-la? Talvez não. Se eu sonho que morri, significa que eu desejo morrer? Também não. Ué, Orlando, mas se tudo que você está colocando tem uma correspondência no mundo real, não é a mesma? Não, o sonho não funciona assim. Como essas cenas foram montadas dentro de mim? Como nós temos uma história fisiológica comum, todos nós passamos pelas mesmas etapas, fase oral, fase anal, fase genital, né? Se todos nós passamos por uma história parecida, um complexo de Édipo, algumas fixações muito específicas, é natural que, por essas construções, nós tenhamos símbolos parecidos, mas os símbolos têm a ver com a nossa história. Jung fazia um teste interessante, que a gente pode usar nos sonhos, que é de você conseguir, a partir do sonho, listar palavras. Então, a pessoa me conta um sonho e começa a listar. Essa é uma tarefinha para vocês, né, de interpretação de sonhos. A pessoa conta o sonho e você vai listando as palavras que surgem no ato de contar. Olha, nós não estamos interessados na historinha. Claro que você vai ouvir, porque você precisa do enredo como um todo. Mas nós estamos interessados nas figuras que começam a surgir dessa historinha, e ao perceber as figuras, os nomes, você vai anotando como figuras. Então, anotou tudo, agora você começar a dizer para a pessoa e começar a anotar a reação dessa pessoa, a associação que é feita a isso. Ela vai ter alguns silêncios, por exemplo, ela vai ter uns loopings. Você fala água, a pessoa fala vida. E depois, em determinado momento, você tinha anotado vida. Fala vida, a pessoa fala água, ela fez um looping. Quer dizer, então, essa palavra está circulando dentro do sonho dela com um sentido só. O que ela significa em si? Algumas palavras trarão um silêncio. A pessoa não vai lembrar. E é curioso que você vai falar, não vai lembrar porque ela não lembrou de fato. Freud traz um exemplo interessante, que ele chega para um homem e pede para ele assim, me fala o nome de uma mulher. Nós estudamos isso, acho que em Atos Falhos, né? Me fala o nome de uma mulher. E dentre todas as mulheres que existem, que ele conhecia, a mãe, as primas, as mulheres que ela conhecia, todas, ele traz um nome de uma mulher que não existe. Ele fala Albina. E aí, quem é Albina para você? Ele não conhecia a Albina. Depois se percebe na análise que o apelido dele era Albino, e que o sofrimento dele era exatamente uma discussão sobre a sexualidade dele. Quer dizer, olha, no ato falho, o que ele fez? Num momento de pressão,
Ele pensou no nome, ele inventou o nome, porque todos os nomes fugiram. Então, quando você está descrevendo imagens do seu sonho, depois você traz para a pessoa fazer a associação, a pessoa vai inventar, mas vai inventar o quê? O que está à mão. Não é? Vai procurar do arcabouço de todas as mulheres. Não, é aquilo que está muito perto. E baseado nos atos falhos, né, na livre associação, o que está perto é o que me angustia. E aí Freud pode trabalhar com ele por conta dessa pequena dinâmica, né? O sonho é a mesma coisa. Você vai trazer palavras, símbolos, sentidos, coisas que terão sentido, sígnicas, que têm sentido, e aí você vai brincar com essas palavras. Por isso que o Freud não se interessa muito pela novelinha que o sonho traz, porque esse é o sonho manifesto. Ok? Estão me acompanhando? Posso avançar? Pode ir, Orlando, tô tranquilo. Assim, ao associar o sonho a um... De boa, pode ir. Eu acho que está com delay para mim, mas pode ir. Ok. Então, assim, ao associar o sonho a um texto, e este a uma escrita hieroglífica, aquela que eu expliquei para vocês, desenhada, Freud propõe uma decifração como resultado de uma leitura, visto que se trata de um texto. Deixa só a gente desfazer algumas coisinhas aqui. Primeiro, para a psicanálise, sonho não é profecia, não está ligado à comunicação de Deus para o homem. Ah, mas Orlando, e se eu acredito que Deus fala comigo através do sonho? Ok, sem problema. A única coisa que a gente tem que entender é que a psicanálise não é autoridade para isso. Então, você vai receber um paciente e diz assim, olha, eu sonhei, e esse, para mim, o sonho foi profético. Vamos supor que ele é religioso, ele entende que Deus está se comunicando com ele através do sonho. Isso é dele, da religião dele, tem que ser respeitado. Então, o que se propõe nessa situação? Ok, isso é entre você e sua religião, você e seu Deus, ok? Mas vamos tentar entender como o seu inconsciente aproveitou isso para te trazer alguns conteúdos. E aí você libera a pessoa, porque se você diz, não, Deus não fala com você através do sonho, aí você contrariou valores dessa pessoa. Você não tem esse direito de invalidar isso. Mesmo porque você não é autoridade para isso. Você não é um pastor, não é um padre, não é um pai de santo, você não é um guru esotérico para trazer esse conceito. Então, Orlando, Jung entrava nessa seara, né? nem entrar, exatamente, nem entrar nessa seara. Esse não é o ponto da psicanálise. Olha, ok, mas, por exemplo, a paciente veio para mim com imagens ligadas a uma visão. Eu interpretei a visão toda com a interpretação de sonhos. E chegamos a bons lugares, né? Ela avançou bastante Agora, imagine se eu trouxesse só a interpretação religiosa, aí eu não seria mais psicanalista ali, eu seria o quê? Um cartomante, um intérprete de sonho? Então, aquela linguagem de decifração de sonhos, de dicionário de sonho, esqueçam isso, né, gente? Um psicanalista nem tem na biblioteca dele aqueles livrinhos de interpretação de sonhos. Aquilo é perigoso, porque você começa a querer caminhar naquilo que é muito fácil. Nós podemos montar um dicionário. Então, eu vou disponibilizar depois para vocês, né? Um dicionáriozinho que a gente faz a partir das obras de Freud, e um outro que os junguianos fizeram a partir de arquétipos, que é bem interessante, né? Se eu sonho com a água, se eu sonho com água empoçada, se eu sonho com a mãe, se eu sonho com fezes, se eu sonho com a lua, a noite, tudo tem um sentido? Tem, mas tem que ter aquele sentido? Não. Aquilo é uma ajuda, uma muleta, e que nos ajuda. Agora, Freud fala assim, que aquilo serve quando nós não conhecemos nosso paciente. Porque quando a gente conhece o paciente, ele conta o sonho, a gente sabe do desejo do paciente. E nós não precisamos dessas muletas. Então, falando sobre decifração, com isso ele percebe que na psicanálise, diferentemente das outras abordagens, o sonho pode ser lido. Essa é a premissa da psicanálise. Então, a psicanálise entende que o sonho me conta alguma coisa. Isso Freud gasta quase que o volume 4 todinho só para convencer isso. Olha, todas as ciências, o sonho é uma comunicação de alguma coisa, o sonho fala do meu consciente, de uma experiência, de uma época, mas o que nós precisamos determinar é que a psicanálise, e a palavra é todo, de todo mesmo, todo sonho me conta alguma coisa. Não existe sonho sem sentido. Eu sonhei uma bobeira. Não existe sonho bobeira.
todo sonho me conta alguma coisa. Por quê? Porque o sonho trará material do meu desejo, daquela peça faltante. Então, apesar de reconhecermos o sonho como um texto, sua mensagem não é direta. Então, o sonho que eu conto, ele tem enredo, começo, meio e fim. Eu tento dar sentido ao meu sonho. Eu crio um texto. Então, algumas pessoas têm um sonho com um enredo enorme, com uma história enorme. Aí você pensa que a pessoa... Nossa, então esse sonho, ao contar essa história toda, significa que a pessoa sonhou muito. Todo mundo sonha muito. Todo mundo. Isso significa que a pessoa precisou construir e talvez até fugir muito do conteúdo básico do sonho. Porque o conteúdo todo do sonho é pequeno. E é por isso que nós dividimos o sonho. Então, Freud, num dos textos dele, ele vai falar disso. Nós precisamos fatiar o sonho para dar sentido para ele. Se a gente fatia o sonho, esse sonho passa a ter sentido. Então, seus elementos não têm correspondência imediata com aqueles da vida desperta. Então, assim, eu não preciso... Nossa, eu sonhei com assalto. Será que era assaltado? Não tem essa correspondência. E, assim, os personagens não correspondem exatamente aos mesmos de quando estamos acordados. Pera um pouquinho, eu sonhei com o meu vizinho. Então, é sobre ele que eu sonhei. Não, você emprestou a imagem dele. E a gente precisa entender por que foi emprestada. O que ele carrega de você, do seu sofrimento, da imagem dele. Então, o grande enigma para o psicanalista é poder reconhecer onde, no relato, está o sujeito. Então, eu só sonho sobre mim mesmo, sempre. Porque o meu desejo é meu, ele não é do outro. Não, mas eu sonhei com a minha irmã, com o meu irmão, sonhei com o meu vizinho, eu sonhei com a minha mãe. Então, eu estou sonhando com o problema dela. Isso é Jung. Jung pode dizer que você sonhou com a vida de uma outra pessoa, porque existe um inconsciente coletivo onde você tem ligações com a pessoa, por meio do inconsciente coletivo. Freud, nós não temos a transubjetividade, nós temos uma intersubjetividade. O que é intersubjetividade? O meu inconsciente conversa com o seu inconsciente. Agora, o meu inconsciente não conversa com o inconsciente do chinês que está lá na China agora, porque eu não tenho uma transubjetividade, um perpassamento de todas as psiques. Eu tenho uma comunicação, uma interpessoalidade, uma intersubjetividade. Então, os inconscientes conversam. Por isso, para a teoria psicanalítica, quando você vai numa festa e ninguém se aproxima de você, é porque os outros inconscientes já leram no seu inconsciente que você não quer que as pessoas se aproximem de você. Ou se só gente que não presta se aproxima de você, significa que o inconsciente dos que não prestam já leram em você que é deles que você quer. E volta aquilo que até a gente sempre fala, como é que eu me implico nas minhas atrações, né? Então, o enigma para a psicanálise é reconhecer onde é que está o sujeito, né? Ele não está necessariamente onde se imagina. O curioso é isso. O que Freud foi percebendo na experiência com sonhos dele é experiência clínica, não é de ciência, não. Né? Lembra, psicanálise não é a ciência no sentido pleno da palavra, ela é uma pseudociência. Ela lida com clínica, com atendimentos, com estudos de caso. E na clínica psicanalítica, o que se percebe é que o sujeito normalmente está onde nem se imagina, na parte mais obscura, mais insignificante do sonho. Por quê? Porque ao contar do sonho já é defensivo. Lembra, eu tenho o ato de sonhar e agora o que escapa do meu inconsciente é que eu consigo relatar. Então ele já virá com as defesas e as deformações adequadas. Por isso que Freud tem todo um capítulo nas conferências dele, tem uma conferência onde ele fala assim que o sonho adequado é o sonho de criança, nós temos que lutar para termos sonhos de criança. E o que é o sonho de criança? É o sonho não defensivo, sem tantas deformações. Eu só faço isso se eu desabilitar o meu superego. Opa, eu anular ele? Não, é eu desabilitar o monitoramento ostensivo dele, torná-lo mais tolerante. Todos os elementos do sonho, em alguma medida, representam o sonhador. Isso é uma máxima da psicanálise, tá? Todos os elementos do sonho, em alguma medida, representam o sonhador. Então, também não é como imagens que o sonho vai ser trabalhado numa análise, mas sim como fala veiculada por aquele que sonhou. Então, eu preciso instigar o meu paciente a me contar o sonho. Porque quando ele faz isso, ele vai elaborando, ele vai descobrindo. Porque Freud diz assim, o sonhador sabe o sentido do sonho. Ele só não sabe que sabe. Então, essa fala é tomada pelo psicanalista como leitura do sonho.
Então, o que se faz? Quando o sonhador me conta o sonho, ele já está interpretando. E eu vou ler a interpretação dele por meio da descrição dele, ou seja, está sujeito aos tropeços homofônicos. Isso é muito interessante. Eu preciso ouvir o que ele fala do sonho, porque ele vai ter atos falhos, ele vai esquecer palavras, ele vai trocar. E a homofonia, como o meu inconsciente é construído pela fala, pela linguagem, os sons parecidos eu os buscarei. Então, os tropeços homofônicos das letras e não correspondem ao sentido identitário que buscamos construir na construção psíquica da nossa realidade. Então, Freud vai percebendo que nós trazemos palavras que a gente imagina serem erradas, construídas erradas, e aí a gente tenta reconstruí-las consertando. Não, a gente quer as palavras erradas. Se a pessoa, por exemplo, chamou o João de Antônio, eu falo, não, é engraçado, no sonho estava o meu pai, mas ele era meu tio. Ó, estava o meu pai, mas ele era meu tio. Isso é interessante. O que o pai e o tio têm em comum? Por que eu estou trazendo um personagem para inocentar o outro? Eu falava com o João, mas quando eu falava com o João, a cara era do Antônio. O que os dois têm em comum? É isso que Freud vai dizer. Na linguagem do sonho tem uma condensação. Freud não desenvolveu, no seu tempo, e com os recursos de pensamento de que dispunha, todas as consequências da proposta do sonho como um texto. Quem vai fazer isso é Lacan. Então, ele faz duas aproximações interessantes. Antes da gente ver como Lacan pinça isso, olha, como é que Freud faz isso? Primeiro, como já mencionamos, a relação com escritas criptográficas, ideogramas, hieroglifos, escritas que guardam sua relação com imagem. Segundo, a produção do sonho como submetida às leis da condensação e deslocamento. Então, se eu quero entender em Freud como é que a linguagem do sonho é condensada e deslocada. O que é condensada? Uma cena, uma palavra contém um conteúdo enorme, está condensado. Por isso eu preciso desenrolar. Então eu pego o sonho, como se fosse um papelzinho enrolado, eu começo a desenrolá-lo. De uma palavra, eu sonhei com a cor branca. O que o branco tem a ver? E não é só uma cor que eu sonhei com alguma coisa que tem sentido, está condensado. E deslocamento, as cenas se movem, as cenas não são as mesmas. Então, uma pessoa A tem o cabelo da B que está morando na C. Eu me lembro de uma paciente sonhar que estava numa feira. Quando ela entra na feira aqui em Londrina, ela percebe que tem a Torre Eiffel do lado, e aí ela vai comprar alguma coisa, as pessoas falam em inglês, e ela percebe que aquela Torre Eiffel que ela viu estava numa feira em Londres. Isso é deslocamento. Então, essas são as linguagens. Uma expressão condensa muita coisa, e vários locais dizem respeito ao mesmo local. Então, eu tenho que sair estando atento para juntar tudo isso, para essas incoerências. Então, assim, meu sonho traz isso. Então, na condensação, o único elemento do sonho é resultante de uma ampla rede de associações. Então, para eu desvendar a condensação, eu começo a fazer associação, livre associação. Livre associação usando as palavras do sonho. Então, se a pessoa sonhou com feira, Torre Eiffel, feira, Londrina, Torre Eiffel, Londres, o que essas coisas condensam nela só? Não é o deslocamento, por enquanto, sendo observado, mas a condensação. O que feira? Aí você fala, me fala um pouquinho sobre feira. Qual foi a primeira vez que você foi à feira? O que feira representa para você? Olha, aquele sonho numa feira está me trazendo várias coisas. Por exemplo, Freud percebeu que mulheres sonham com cômodos de casa. Homens normalmente estão fora da casa. Sonham com carros, sonham com perseguição ou não, caminhar em corredores. Mulheres sonham com cômodos, com partes internas. E quando ela faz isso, ela está sonhando com maternidade, com mãe, com acomodar algo dentro dela. Então, como é que eu descobri isso? Mas me fala de cômodo. Qual cômodo? Me lembro de uma paciente que trazia o sonho sempre de uma pessoa, da figura materna, e sempre estava na cozinha. Então, olha, estava na cozinha, o local onde a família se reúne, não era no quarto, na privacidade dela, não era na sala. Então, você começa a entender quem que estava na cozinha em determinado ponto do sonho, ela vai para o quarto, e aquelas pessoas que estavam na cozinha não vão para o quarto.
Então, o único elemento do sonho é resultante de uma ampla rede de associações. Então, estas somente aparecem quando o sujeito deixa correr o pensamento. Gravem isso. Você tem que deixar o pensamento correr, de elemento em elemento, até que a série de conexões mostre uma relação com o sonhador. Então, o indivíduo sonhou que foi para a China descobrir a vacina do Covid. Essa é a história. Aí você começa lá, China, Covid, vacina, você vai pegando a lista de palavras. Aí você faz associação com essas palavras, até que você percebe algo das associações aleatórias que tem a ver com o sonhador. Aí fala, mas aí isso vai chegar em qualquer lugar. Pois é, vai chegar no lugar onde o paciente já está, porque as palavras que ele vai te entregar são palavras do momento dele. Nós, apesar de termos todo o dicionário diante de nós para nós nos lembrarmos, naquele momento nós só nos lembramos daquela palavra, tanto que algumas pessoas nem lembram de palavra alguma. Chega uma pessoa e fala assim, fala para mim de um nome feminino, e a pessoa não consegue lembrar de nenhum nome. É o caso que eu contei agora há pouco, né, da Albina. Aí Freud traz um exemplo de sonho. Ele chama de o sonho da monografia botânica. Então, vou ler aqui o trechinho. Escrevi uma monografia sobre uma espécie indeterminada de plantas. Tenho o livro na minha frente e volto, neste momento, à página na qual estava aberto e que contém uma lâmina em cores. Cada exemplar ostenta, à maneira de um herbário, uma espécie de secado de planta. Este sonho chama especial atenção para Freud por ser simples e, ao mesmo tempo, conter uma grande rede associativa que ele desdobra em sua escrita. Então, vocês perceberam, o sonho é pequeno. O sonho é uma cena de sonho. E como é que Freud vai trabalhar essa cena? Olha, dos elementos, monografia e botânica, partem caminhos que se cruzam e levam a duas questões que suas obras receberam de colegas e suas pesquisas com a cocaína, o qual custosamente acabaram sendo... Teve um custo muito grande para ele, que ele começa os experimentos, depois roubam essa ideia inicial dele, e depois ele percebe que isso foi bom. Então, assim, dessas duas palavras, monografia e botânica, ele começa a perceber que a angústia dele, o desejo dele estava em resolver o problema da mágoa dele sobre a questão da cocaína, que é um trabalho que ele tinha. Então, como se percebe tanto da rede associativa, quanto das deduções de sentido ao que o autor chega, não estão de forma nenhuma no texto explícito do sonho. O sonho não fala de cocaína, não fala dos dramas dele, do que está acontecendo, mas anuncia, denuncia, implica, traz nuances disso. Então, suas condições escapam à chave interpretativa a priori, sejam coletivas, mesmo na teoria, ou individuais. Quer dizer, se ele conta esse sonho para um desconhecido, não tem como ser interpretado. Ele sonhou o quê? A aula dele, ele quer escrever um livro sobre botânica? Então, o trabalho de análise, em que vão entrar também os sonhos, é um trabalho de construção no momento mesmo da sessão. Então, o sonho é interpretado na sessão do paciente. Ele não se antecipa aos acontecimentos da mesma. Então, eu preciso que o paciente me conte o sonho e que o paciente comece a interpretar o sonho, porque virão por livre associação outras palavras que o sonho ressuscita. O paciente diz assim, não lembro do sonho. Peça para ele contar um pedaço do sonho. Por quê? De pedaço em pedaço você traz o sonho inteiro. Então, por quê? Porque o sonho está condensado. Então, ao trazer um pedaço, você traz o sonho inteirinho. É como se, ao pegar uma amostra, essa amostra, vamos pensar aqui em termos de medicina, quando você vai ao médico, ele tira de você uma amostra de um tecido, e a partir da amostra daquele tecido, ele consegue identificar se há adoecimento no tecido inteiro. Ele pegou uma amostra, aquela amostra, aquele recorte, condensa a história, tem um DNA, tudo, da pessoa como um todo. Isso é condensação. Ok? E aí vem a palavra deslocamento. O sonho é construído por condensações, por isso que o sonho eu consigo abri-lo, e deslocamento. Olha, nesse processo que adquire relevância como profundo final, são expressões que não têm relação direta com o conteúdo latente. Então, quando eu começo a descrever o texto do sonho, meu sonho manifesto, eu percebo que há incoerência, de uma cena eu pulo para outra cena,
Eu criança para eu adulto, eu que estou agindo, de repente eu estou me vendo, fazendo, dependendo do som, mas eu desloco o meu papel. Um dos traços desse conteúdo pode provocar associações por contiguidade, por exemplo, né? É o caso da botânica, no caso do sonho do Freud, elemento do qual parte para uma série de associações, mas que não tem nenhuma relevância representando somente um detalhe da preocupação da qual o sonho é resultante. Então, de botânica, você traz uma série de palavras, e essas palavras trazem o sentido de deslocamento. O inconsciente, então, é estruturado como uma linguagem. Opa, então, o meu inconsciente é uma linguagem. O meu inconsciente, ao falar, quando eu falo sobre ele, eu o estruturo como linguagem. Sou eu que o estruturo. Então, essa é a subsidiária da construção dos sonhos. Também as relações entre linguagem e texto do sonho se modificam a partir das abordagens lacanianas. Lacan vai pegar esse conceito freudiano, deslocamento, condensação, e vai mudar. Olha como é que ele vai fazer. Bom, antes de eu transitar para Lacan, deixa eu perguntar para vocês. Conseguiram entender o conceito freudiano de condensação e deslocamento? Eu acho que eu entendi. Condensação é quando só uma pequena parte do sonho ou uma palavra consegue dar sentido ao sonho inteiro ou ao desejo, né? E o Entendi. deslocamento é quando eu desloco os personagens, que não necessariamente quem eu sonhei é o que eu quero, é quem eu sonhei mesmo, o que eu quero. A associação ela é mais importante do que necessariamente os personagens, é mais ou menos isso? Exatamente. No deslocamento é que eu vejo exatamente isso. Vários personagens representam só um, vários locais representam só o mesmo sofrimento. Carregam pedaços. E eu desloco para isso. Vai ficar mais claro agora com o Lacan explicando. Mas Lacan não costuma complicar. Não, ele... Lacan sempre fica mais fácil, né, Orlando? Muito mais simples, né? Só que não. Essa frase ela carrega uma condensação e um deslocamento. Olha, Lacan introduz uma concepção inovadora quando propõe, já nos seus primeiros trabalhos, uma instância da letra no inconsciente. Então, essa é a proposta lacaniana, quando ele fala da linguística. É porque ele está dizendo assim, que as palavras têm sentido, e nós interpretamos as palavras. Nosso inconsciente não trabalha com o sentido do dicionário das palavras, mas da fonia das palavras. E isso é bem Freud. Quando Freud fala que o homem dos ratos, ao fazer suas orações para a noiva dele, ele fica falando várias vezes amém, 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 e ele não para de pedir amém, amém, aí Freud fala assim, esse amém, 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 aí ele não está falando amém, ele está falando sêmen, sêmen, ó, a homofonia. Aí o pessoal fala, Freud forçou a barra. Não, é na teoria freudiana o som. Então ele vai dizer assim, quando o homem dos ratos fica falando várias vezes a mesma palavra, ele está se masturbando. Mas uma masturbação é uma verborragia mental, inconsciente, onde ele está buscando fazer sexo com a noiva dele, e aí, por isso ele traz essa palavra várias vezes. Mas em que instância ele percebe isso? Psíquica, fônica, a fala. E aí vem, por que a fala? Porque o homem dos ratos é obsessivo, e o obsessivo vincula-se pela fala interna, que remói, que fala o tempo todo. Então, ele conseguia trazer o prazer, e isso é o que a gente viu sobre o homem dos ratos. Mas só para trazer a ilustração, para Freud, o fono é muito importante. Então, percebemos aqui que os nossos sentidos corriqueiros, de a letra é inconveniente, são completamente subvertidos. Então, assim, nós pegamos palavras que são distorcidas pelo som. Por inconsciente, nosso senso comum forma a imagem de uma ideia escondida, como um desejo que tem seu objeto correspondente. A ilustração que eu trouxe para vocês do pedacinho da xícara que falta e nós não encontramos e ficamos tentando encaixá-lo, que Lacan vai chamar de objeto A. Como entraria aí a ideia que fazemos das letras? Eu falo, mas como é que eu encaixo a instância da letra no inconsciente? Não é a instância do vocabulário linguístico construído. Quando Lacan faz esse vínculo com a linguística, ele utiliza a imagem de Saussure sobre isso,
da construção do símbolo, só que ele diz assim que o símbolo ele é único, é da própria pessoa. E o significado e o significante é construído a partir da história. Os signos são construídos por nós mesmos. As palavras têm sentido para nós. Então, quando eu falo pai, eu tenho que entender o que a palavra, o som dessa palavra tem sentido para mim. E não o significado de dicionário coletivo, mas para mim. Então, Lacan renomeou os mecanismos de condensação e deslocamento, organizadores da linguagem onírica, organizador da linguagem do sonho, de metáfora e metonímia. Então, agora, para condensação, metáfora, e para deslocamento, metonímia. E é interessante, vocês não perderem esse vínculo, que a metáfora diz respeito à histeria e a metonímia, para Lacan, diz respeito à obsessão. A metáfora eu consigo interpretar com mais facilidade, a metonímia eu preciso do contexto. Mas o sonho me carrega as duas linguagens. Por quê? Porque tanto obsessivo quanto histérico carregam a linguagem do sonho, respectivamente. Trata-se simplesmente de um novo batismo dos mesmos mecanismos? Não, Lacan agrega mais. Olha só. Quando Freud propôs as leis de condensação e deslocamento, algo ainda o condicionava. A ideia de um inconsciente que pudesse ser revelado. Ideia de um inconsciente que pudesse ser revelado. Essa era a busca. Eu preciso decifrar o sonho. Como é que eu decifro? Como é que eu tiro a cifragem? Como é que eu decodifico? Eu tiro a encriptação, usar as palavras atuais, né? Você pega o WhatsApp, essa mensagem sua encriptada de ponta a ponta. Significa que se você precisa dos dois pontos, dois sinais para você desencriptar essa mensagem. Então, como é que eu faço isso? Para Freud é por meio da condensação e do deslocamento. Então, é isso que se encontra embutido na proposição de um conteúdo latente, responsável pela produção do sonho, e um conteúdo manifesta que resulta no texto do sonho. Então, quando Freud faz esse, existe o conteúdo latente, ele diz assim, quando eu descrevo, estou descrevendo uma condensação e deslocamento de imagens latentes, que precisam ser construídas como linguagem. Temos, a partir disso, dois textos, onde o conteúdo latente interpreta o outro manifesto. A interpretação, a impressão de absurdo que o sonho nos passa seria resultante da censura. Por que eu não tenho que prestar atenção no absurdo do sonho? Porque o objetivo é ser absurdo para enganar o sensor superegóico. Então, se eu ficar encantado com a história absurda que o meu sonho traz, eu faço exatamente o jogo que foi feito com o meu superego. E aí eu não vou entender nada do meu sonho. Então, a história pode ser a mais absurda possível. O inconsciente, o seu inconsciente e agora o seu ego, ao realizar o sonho e descrevê-lo, está fazendo um jogo contra o superego, e você está entrando nesse jogo, que deforma o conteúdo latente, porque o mesmo nos traz desejos que não queremos reconhecer. Então, é como se eu não quisesse, de fato, entender isso. Lacan ele radicaliza as propostas freudianas, ele leva ela ao extremo. Olha o que ele faz. Ao designar como metáfora e metonímia os mecanismos de constituição das formações do inconsciente, onde o sonho se posiciona, ele não propõe dois textos. Olha, Freud estava propondo dois textos. Eu tenho o texto latente, eu tenho o texto manifesto. Eu preciso tentar confrontar os dois. Eu preciso, ao ler o texto manifesto, decodificar o texto latente. Lacan diz, não tem dois textos. Tem um texto só. Então, ele não propõe dois textos, latente e manifesto. Ele simplesmente sugere que essas formações estão submetidas às corriqueiras leis da linguagem. Ele está dizendo assim, como a linguagem no meu inconsciente é diferente da minha linguagem consciente, e eu nunca darei conta da linguagem do inconsciente, mas eu darei conta da linguagem do consciente, então eu preciso só entender a linguagem. Eu não tenho dois textos, eu tenho o mesmo texto. Quando eu contei o sonho, eu já interpretei. Essa é a fala. E é isso que Freud estava falando também. Só que a gente acaba se perdendo pelo fato dele tentar decifrar. Diz, não, o sonhador sabe o que o sonho significa. Elas não passam
por nenhum processo deformador que não seja o da própria linguagem. Então, as deformações que eu trago são linguísticas, né? É aquilo que eu brinco com eu preciso ouvir o dizido e não o dito. Eu preciso ouvir aquilo que não existe, mas está dito, e dito por uma criança, é o dizido. Então, de alguma maneira, ele expressa que o que tanto impressionou Freud no processo do sonho, como constituindo um produto deformado, nada mais é do que uma operação da própria lei da linguagem. Olha, a metáfora, onde uma significação é submetida por outra a partir de uma relação de semelhança, como a primavera da vida, por exemplo. Então, você está usando uma alegoria, e a metonímia, onde toma parte pelo todo, como assim, ao falar da vela, estou dizendo do barco, por exemplo. Então, quando eu falo de um pedaço de uma coisa representando o todo, estou lendo Camões. Não, eu estou lendo a obra de Camões, mas eu pego um pedaço, Camões, para me referir à obra. Isso é metonímia. Ou quando eu faço uma alegoria, estou pisando em ovos. É claro que eu não estou pisando em ovos, mas estou andando como se eu estivesse tendo que pisar em ovos. Então, na metáfora, é como se, e na metonímia é um pedaço pelo todo. Ele diz assim, isso já é uma linguagem. Então, eu estou contando no sonho realmente o sonho latente. Então, eu não preciso modificar. Então, assim, a deformação resulta da própria linguagem que deforma o real, constituindo uma outra cena com leis e desígnios próprios. Então, eu não preciso buscar entender o inconsciente, eu preciso entender o consciente. Então, o sonho contado é esse que eu vou buscar. Eu não preciso... Aí vem a questão. Eu não preciso descobrir, de fato, o que o sonhador sonhou. É nesse sentido que fica mais fácil para Lacan. Eu não preciso descobrir. A pessoa, eu não lembro do sonho. Me conta o que você conta do sonho. Esse esforço da pessoa buscar, ela conta, eu sonhei com fogo. Fogo, eu não sei. Eu sonhei com fogo, acho que estava pegando fogo numa floresta. E aí, quando ele fala isso, aí eu estou interessado na descrição, na fala dele. O pouquinho que ele resgatar, é isso que é importante. O que ele sonhou, não. Eu tenho uma nova cena sendo criada. Mas, se é assim, se esse produto nada mais é do que o resultado de um elemento que nos é tão familiar, nossa linguagem, por que o sonho nos parece tão estranho, por vezes absurdas? Olha como é. Nele vamos encontrar o outro elemento da proposta lacaniana, a instância da letra no inconsciente. Lacan denominou de letra, na posição do inconsciente, o lugar do encontro de elementos heterogêneos. Então, eu tenho nessa construção da letra, que ele vai chamar de instância da letra, como a forma como eu juntei várias coisas e construí um roteiro. Então, a expressão da junção entre corpus e linguagem. Então, ele se inscreve na borda entre os elementos. Ela se inscreve, essa instância da letra. Então, eu tenho que prestar atenção na fala, por isso o analista precisa ouvir, ele precisa não se dar ao luxo de falar tanto, mas ouvir, porque aquilo que será dito, eu vou tentar entender as pontas disso para, através da traição da língua. Então, eu estou usando todos os mecanismos de expressão do inconsciente. Os atos falhos, as falhas na linguagem, os esquecimentos, os lapsos, os xistes, porque ao contar o sonho, a pessoa trará toda essa ferramenta que a gente percebeu existir como saída das expressões do inconsciente. Então, ela se inscreve na borda entre esses elementos. E, por isso, também essa aproximação entre o sonho e uma escrita pictográfica, porque esta contém traços da imagem do corpo. No sonho, eu sonho sobre mim mesmo e sonho sobre o meu corpo, como eu construo. A imagem, lembra da imagem especular lacaniana? Isso é que vem para o meu sonho. Então, como se sabe, a linguagem surge como uma forma de descrever o real. Mas, apesar dessa aproximação de origem, logo após o surgimento, ele constitui um sistema próprio. Então, assim, torna-se independente do objeto em que o primeiro se apoiou, constituindo em si um sistema fechado e autônomo. Quando eu conto um sonho,
Eu não me interesso mais pela realidade da vida e nem pela realidade do sonho, mas pelo que foi contado. E aquela descrição adquire vida própria, e é aquilo que faz parte do tratamento. E ele vai dizer assim, que, no entanto, é pelos seres falantes, Lacan refere-se muito sobre o parler-être, né? Aquele que é ao falar, parler, être, né? Falo e sou, parler-être, né? Ser falante, e ele vai referir-se a nós, somos seres de linguagem, que emprestam seus corpos ao simbólico criado pela cultura. Que língua e real constituem continua a fazer pontes e a construir enlaces. Então, aquilo que eu falo me trai, aquilo que eu falo me conta. É impossível subsumir um sistema do outro, quer dizer, fazer uma retirada disso, assim como é impossível que os mesmos se tornem completamente independentes. Então, eu tenho o meu corpo, como eu me construo, bonito ou feio, grande ou pequeno, aceito ou recusado, é o meu corpo, e por isso o psicótico não dá conta disso. O psicótico não tem corpo, né? Então, por isso o psicótico é um sonho aberto, é um inconsciente aberto, a céu aberto, e eu preciso do meu corpo, como eu refiro a mim mesmo, a imagem que eu crio de mim e a linguagem que eu utilizo para construir o meu corpo. Então, quando eu sonho sobre o meu corpo e sobre a linguagem que recai sobre ele. Então, é pelo ser, e é impossível, isso aqui a gente já viu, né? Então, a letra, ele está falando dessa instância da letra, na oposição do inconsciente. Então, ele faz uma oposição. A letra é consciente e o meu inconsciente é descrito pela letra. E, ao descrevê-lo, né, pela letra falada, mas a letra não é escrita, a letra falada, somos seres falantes, mantém essa ponte entre heterogêneos, como um litoral limita a água e terra. Então, ele faz essa ilustração. Eu tenho uma ilha, eu tenho um continente, que seja, eu tenho a parte de terra, eu tenho a água e eu tenho o que está no meio do caminho. Ele diz, olha, esse meio do caminho é a letra, é o contar do sonho. Então, eu não me interesso nem pela água e nem pela terra. Eu estou nessa parte litorânea. Por essa razão, as formações do inconsciente... Opa, espera um pouquinho, como é que é isso? Lembra, eu tenho a construção do meu inconsciente, que aconteceu no meu édipo, a construção do meu inconsciente, e ele é hermético, ele é fechado. O que dele escapa por meio da construção do meu pré-consciente. E aquilo que me agride, me machuca, é enfiado nesse local, mas não pertence a esse local, e por isso incomoda. Tudo que está inconsciente e permanece no inconsciente não me machuca, porque tem toda a sua construção inconsciente. Mas tudo aquilo que não pertence ao inconsciente, e eu recalco no inconsciente, tenta voltar e me incomoda. Essas expressões do inconsciente, elas são defendidas, sublimadas, provocam em mim mecanismos de defesa, provocam em mim sonhos, provocam em mim sintomas. Então, as formações do inconsciente nos parecem absurdas porque não pertencem nem ao sistema, nem ao outro. Então, ele vai dizer assim, aquilo que é confuso não é confuso só porque houve uma deformação. A deformação é exatamente porque eles estão perdidos. Nem pertencem ao inconsciente, nem ao consciente. Então, são indescritíveis. O que eu preciso? Descrevê-las. É isso que ele vai chamar de eu transformar isso em letra. Então, são uma maneira de registrar nossos produtos pulsionais que resultam da desnaturalização do nosso corpo, submetidos à linguagem, fazendo um enlace com as leis da própria linguagem. Ele diz assim, se eu quero entender o sonho, conta sobre o sonho, fala sobre o sonho, começa a discorrer sobre ele. Esse enlace somente é possível na medida em que fazemos com que esses produtos sejam endereçados aos nossos laços amorosos. Quer dizer, eu só dou sentido àquilo que eu sofro se eu criar vínculo amoroso. Opa, é emocional? Não. Vínculo amoroso é qualquer vínculo com o outro. Para a psicanálise, o amor nada mais é do que um enlace. O laço que eu construo com o outro, e isso só pode acontecer para o neurótico, porque o neurótico tem a construção do outro. Então, por essa razão, a humanidade sempre procurou
significação dos sonhos. Então, eles designam que temos de ser algo para um outro, deuses, destino, ciência, ou simplesmente o nosso amor mais próximo. Então, quando sonhamos, nós sonhamos com vínculos, mas é a nossa história que faz esse vínculo. Bom, fechamos aqui o capítulo em que a Ana Costa trabalha sobre a linguagem do sonho, esse transpassamento da condensação e deslocamento para o conceito de metáfora e metonímia. Nos próximos capítulos, ela vai começar a trabalhar sobre sonhos de angústia, sonhos de repetição, ela vai trabalhar como essas linguagens são construídas. Até esse ponto da linguagem do sonho, que a gente vai fechar com ele aqui. Vocês têm algo a falar, a questionar, a perguntar ou a trazer alguma impressão de vocês? Melhor você não perguntar se a gente tem dúvida, deixa quieto. Mas lembra, só se você falar da sua dúvida, é que essa dúvida será dirimida, resolvida. Se ela ficar dentro de você, ela cresce. E ela cresce e atormenta. Então, se tem dúvida, qual é? Constrói isso conscientemente. Você não imagina as dúvidas que eu tenho de 2014 para cá. Não, só de hoje. Só desse sonho. Não, dessa aula do sonho. Eu acho que vão Deixa eu surgir perguntar, dúvidas. Orlando. Juntou duas pessoas perguntando, aí eu não entendi nenhuma das perguntas. Não, na verdade eu acho que vão surgir dúvidas, porque daí para reler o material e ver tudo certinho, eu acho que vão acabar surgindo algumas dúvidas. Por enquanto parece que está tudo claro, mas quando a gente começa a elaborar e rever tudo, que começa a surgir. Pelo menos no meu caso é assim. Teve uma falha minha que eu não mandei para vocês esse material, né? Estou até conversando com vocês e já mandando ele para vocês, porque eu tinha que ter mandado antes. Mas daquilo que a gente discutiu, querem falar alguma coisinha, querem trazer alguma dúvida, ou até própria expectativa, né? É que eu percebi sobre os sonhos, que é um conteúdo um pouco complexo, assim, né? Você pega ali manifestação latente, manifesta, e condensação, e deslocamento, e um monte de coisa. Só que no final é simples, né? Porque basicamente você precisa falar sobre o sonho ali através da associação livre para conseguir chegar num sentido e de repente no seu desejo. Então, por mais complexo que seja, no final acaba sendo tão simples, né? O grande segredo para se interpretar sonhos é interpretá-los. Porque, na verdade, o que você falou foi o que eu fiz esses dias. A minha cunhada foi me contar um sonho, ela, Mayra, o que você acha? Isso daqui eu sonho há anos e tal. Daí, conforme ela foi contando, eu fui pegando as palavras principais que ela me falou. Daí, eu peguei, lembrei das palavras dela, terminou de falar, falei, tá, o que você associa, então, com estrada? Ela, estrada eu associo com liberdade e tal. Daí eu, e esse sobrado, essa casa que você falou, com o que você lembra dessa casa? Essa casa, eu lembro da minha casa, nanana. E através dessas palavras, a gente conseguiu achar um sentido no sonho dela, sabe? Que não tinha nada a ver com o sonho em si. Então, acho que eu acabei de uma forma um pouco sozinha, assim, chegando no mesmo nível que você estava falando hoje. Então, eu consegui ver um sentido nisso, sabe? Você fazendo a associação das palavras principais ou das cenas principais com aquilo que a pessoa recorda. E através da associação livre, a gente consegue achar, de repente, um sentido na história ou no que aquela pessoa está querendo, né? Acho interessante a parte. Perfeitíssimo, exatamente isso. E aí você percebe que, assim, se a gente ficar só na teoria, falta sempre alguma coisa. Então, por isso que eu queria passar para vocês um exercíciozinho. É simples, é fazer o que você fez. Pegar o sonho de alguém, né, ou o próprio sonho, e fazer essa brincadeira, destacar as palavras e tentar entender o que está condensado e deslocamento. Não vou pedir para vocês interpretarem o sonho, isso é com vocês, se quiserem arriscar, mas eu queria só que vocês localizassem. Então, para o próximo encontro nosso, vocês só fariam assim, Orlando, eu tenho um sonho de uma pessoa, não precisa de identificada, um nome fictício,
tem o sonho aqui, vamos chamar de essa pessoa de Maria, né? Então, o sonho da Maria tem tais elementos que eu percebi como condensado, que condensavam alguma coisa, e houve os seguintes deslocamentos. Só para vocês tentarem entender essas duas ideias freudianas: deslocamento, condensação e deslocamento. Tá? Sempre lembrando que, para Lacan, condensação, né, condensamento, né, essa condensação, tem a ver com metáforas, com alegorias, com a palavra o que isso quer dizer. Né? Então, uma coisa quer dizer um monte de coisa. Então, você começa a fazer a lista das coisas que aquilo quer dizer. E os deslocamentos, as cenas, os pedaços, né? As cenas não são inteiras. Né? Se você sonha com uma pessoa, essa pessoa está com bigode. Mas essa pessoa tem bigode? Não, não tem. Então, teve um deslocamento aí. Então, você tem uma pessoa com um rosto de uma outra, ele estava com a roupa de uma outra pessoa. Então, observar os deslocamentos que acontecem e as condensações. Entenderam? Não é para a gente, eu vou interpretar o sonho. Não. Localiza no sonho que vocês ouviram essas situações. Aí, se vocês quiserem se aventurar um pouco mais de fazer como a Mayra fez, vai ser bem interessante também. Aceitam uma proposta de tarefa? Com certeza. E Mayra topou. Sim, daí você escreve ela certinho, para não esquecer o que tem que fazer? Eu mando para vocês. O livro eu já mandei pelo WhatsApp, tá? Eu devo colocar também no Telegram, porque me disseram que no Telegram ele não se apaga, né? Fica sempre disponível lá. Então, tudo que eu estou postando ali, eu estou jogando no Telegram para vocês terem acesso ad eternum, né? Não sei se vai ser eterno. Não sabemos o dia da manhã do Telegram. Ok? Mas o Telegram, ele tá há mais tempo do que o WhatsApp. É porque ele é ilimitado, né? Você pode colocar quantas pessoas quiser, você pode colocar material, e você põe uma vez, depois você consegue pegar esse mesmo material e ir repostando, você não precisa ficar mandando. Então, eu montei por conta disso. Eu achei que vai ser interessante para a gente tem muita cultura de conversar pelo WhatsApp, né? Chega um ponto que, se chegar um ponto que vocês quiserem, a gente só vão trabalhar com o Telegram, aí vai ficar ao critério de vocês, né? Mas tudo que eu estou postando aqui, eu estou postando também no Telegram. Tá. Lá está no... Mas eu vou postar agora. No WhatsApp eu já mandei o livro para vocês. Posso encerrar o nosso encontro? Tranquilo. Acho que é tranquilo. Tchau, pessoal. Que bom voltar à turma. Que bom. Saudade de você, Will, também. Viu? Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Agradeço, gente. Tchau. Márcia, Priscila, Mayra, Leslie, Lilian. Tchau para todo mundo. A Giza, acho que já saiu também. Tchau, pessoal.